Isso é que é a matéria controvertida unicamente de direito. E ele fala aqui o seguinte, né? Retornando para a gente... Quando a matéria controvertida for unicamente de direito e no juízo já houver sido proferida sentença de total improcedência. Esse juízo aí é o quê? Juízo é o órgão jurisdicional, é comarca, vara. Quer dizer, se naquela vara um juiz titular ou substituto já proferiu sentenças de improcedência em determinada tese jurídica, o juiz, um ou outro, titular ou substituto, pode se valer dessas sentenças como fundamento para a aplicação do artigo 285-A. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai fazer... A sua sentença vai ter o relatório, fundamentação e dispositivo, normal, como todas. Ele, no relatório, ele relata o processo, e na fundamentação ele coloca algo assim: aplico o artigo 285-A, tendo em vista que, nesta vara, já foram proferidas sentenças nos processos tais e tais, tem que citar 2, pelo menos, porque ele fala aqui outros processos, e aí, como não especificou, fica 2, né? Ele cita 2 processos, e aí passa a reproduzir a sentença tal, que é o fundamento. Ele reproduz. Qual a parte da sentença que ele vai reproduzir? Ele tem que reproduzir inteira. Tem que reproduzir relatório, fundamentação e dispositivo. Por quê? O relatório é importante também, porque eu já constatei, até vi casos em que a pessoa não transcreveu o relatório. Mas é importante você transcrever o relatório da sentença paradigma, para você poder conferir se ela é realmente o paradigma, certo? Só você ler no relatório que você vai poder ver se é aquele caso mesmo. Para o juiz aplicar esse artigo, ele tem que se basear em jurisprudência de tribunais, do STF, STJ, ou tribunais de justiça, ou TRF. Não, a lei não fala nada disso. A lei fala que ele vai se basear em sentenças anteriores proferidas no juízo, no próprio juízo em que ele atua. Então, não é necessário ele se basear em acórdãos de tribunais. E ele pode julgar contrariamente à jurisprudência dos tribunais superiores, do STF, do STJ. A parte da doutrina dizendo que não, que ele deveria julgar apenas quando fosse uma causa mais pacífica, que fosse de acordo com os tribunais superiores. Mas, lendo o artigo aqui, como vocês podem conferir depois, ele não faz nenhuma ressalva nesse sentido. E eu entendo o seguinte: de qualquer forma, o juiz julgando de acordo com a tese dos tribunais superiores ou contra a tese dos tribunais superiores, de qualquer forma, vai abreviar o processo. Por quê? Se for de acordo com os tribunais superiores, o provável é que morra logo ali o processo mesmo. Se não for, o autor apela, e aí o processo sobe logo para o tribunal. Então, vai acelerar o trâmite, que é de interesse do autor também. Uma peculiaridade desse artigo é que prevê a possibilidade de retratação do juiz. Ele julga improcedente, liminarmente. Se o autor apela, ele pode, em 5 dias, se retratar, e aí ele vai determinar o prosseguimento da ação. Na verdade, ele está como se estivesse revogando a própria sentença de improcedência e vai citar o réu como se nada tivesse acontecido. Aí o processo prossegue normalmente. Isso é uma exceção àquele princípio de que o juiz, ao proferir sentença, ele cumpre e acaba o seu ofício jurisdicional. Porque aqui, depois da sentença, ele vai poder se retratar. É criticado também o fato da lei falar em citação do réu. Por quê? A lei fala citação do réu para responder ao recurso. E aí vieram alguns doutrinadores e disseram, não, citação do réu é para contestar. Não existe isso de ser citação para responder ao recurso. Mas, na verdade, não é esse o sentido mesmo da lei. Citação é o ato pelo qual você chama uma parte para vir se defender no processo. E não simplesmente para contestar. Até porque ela pode não contestar. Ela pode concordar, de repente, querer cumprir voluntariamente o que o autor está pleiteando. Então, é citação mesmo, não é uma imprecisão. Até porque o autor tem interesse em que haja citação nesses casos. Por quê? Havendo citação, a citação nesse caso aqui, pessoal, só vai ocorrer depois da apelação, né?
porque foi julgado improcedente, o autor apelou, e aí o juiz cita o réu. Por que o autor tem interesse? Porque, por causa dos efeitos da citação. Porque vai interromper a prescrição, vai constituir o devedor em mora. Então, está corretíssima a lei nesse ponto de ter falado em citação do réu, e não em intimação para responder ao recurso. E até porque citação denota um caráter mais sério mesmo. O réu vai ter que se defender meritoriamente de todas as questões que estão sendo postas ali. Até porque o processo está indo para o tribunal, e esse é o ponto que eu vou discutir agora. O tribunal, na apelação, ele está limitado a verificar se foram cumpridos os requisitos do artigo 285-A, ou ele pode julgar o mérito, rejulgar o mérito, no caso. A doutrina também está dividida quanto a isso. Tem uma parte da doutrina que está entendendo que o tribunal ele teria os chamados limites objetivos de cognição do recurso. Ele estaria limitado a ver se o juiz aplicou corretamente o 285-A. Ou seja, ele veria se as sentenças paradigmas são realmente iguais e servem como fundamento, veria se seria necessária dilação probatória. E, nesses casos, o que o tribunal faria? Anularia a sentença e remeteria o processo de volta para o primeiro grau. E aí o processo iniciaria todo de novo. Mas uma parte da doutrina com a qual eu concordo entende que o tribunal vai poder, sim, rejulgar todo o mérito da demanda. Por que isso? Primeiro, também não teria sentido nenhum uma causa em que o juiz já julgou meritamente ser anulada e retornar para o juiz. Qual vai ser o resultado disso no final? Sentença de improcedência de novo, né? Então, não tem sentido, né? É questão de bom senso. Agora, fora isso, os argumentos processuais. A causa, nesse caso aqui, ela foi apreciada, decidida e julgada em primeiro grau. O juiz julgou mesmo o mérito, stricto sensu. Ele foi lá, apreciou, esgotou. Então, o autor, na hora de apelar, ele está sujeito ao princípio da oportunidade. Ele está tendo a oportunidade de recorrer ali, e ele deve recorrer de todos os argumentos. Ele deve recorrer, ele pode alegar que houve um erro em procedendo, um erro processual, ou seja, que não foi aplicado corretamente o 285-A, ou pode alegar que houve um erro em judicando, um erro de mérito, que o juiz julgou errado, que era para ser procedente e não improcedente. E o réu, na hora de se defender, ele tem que se defender de tudo também. Ele vai ter que se defender dessa questão processual, se for alegada, e da questão meritória também. Até porque ele foi citado para tanto, foi intimado, citado pessoalmente, para manifestar todas as suas possibilidades de defesa. Então, não pode dizer que há cerceamento também de defesa aí. Ele teve sua chance. Outra coisa, se o tribunal, no momento do julgamento, ele percebe que falta uma prova, faltou a produção de uma prova, o que o tribunal faz? Normalmente, ele vai ter que remeter o processo para o primeiro grau, para que seja produzida a prova lá no primeiro grau. Mas o tribunal ele pode aplicar também, nesse caso, o artigo 515, parágrafo 4º do CPC. Ou seja, o tribunal agora, que é uma inovação também da lei, não foi dessa lei, acho que foi de outra, mas é recente, o tribunal pode, ele mesmo, produzir a prova, desde que seja uma coisa simples, por exemplo, uma juntada de um documento, algo que não demande o retorno ao primeiro grau. Porque antigamente, retornava, qualquer coisa retornava para o primeiro grau. Também é uma perda de tempo terrível isso. Outra crítica que se fez com muita veemência na doutrina é com relação à coisa julgada. Aliás, coisa julgada é um dogma que muita gente treme, né? Coisa julgada. Nesse processo, nessa sentença liminar de improcedência, acontece coisa julgada? Coisa julgada acontece, mas é formal ou material?